Hoje nós vamos estar falando sobre sexo antes do casamento. É pecado? Antes de nós começarmos, nós vamos estar explicando o significado de algumas palavras que nós vamos ver na Bíblia. Adultério é infidelidade, é o ato de quando um cônjuge faz sexo com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Fornicação, ato de sexo entre pessoas não casadas. Prostituição é o ato de fazer sexo em troca de favores ou por dinheiro. Lascívia significa sensualidade exagerada ou atos libidinosos. Efeminados e sodomitas é o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Livro de Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Livro de Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, deserções, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, e são coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e 18. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra o seu próprio peca contra o seu próprio corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3, 4 até o 8. A palavra de Deus nos diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é o amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios, e os seus pés descem à morte, os seus passos afirmam no inferno. Ela não ponderará a vereda da vida, e suas carreiras são variáveis e não as conhecem. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e vós, os que deveis das palavras da minha boca, afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, nem aos teus anos a cruéis. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido com aqueles que, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno
ou seja, o pecado, a pena do fogo eterno. Ou seja, Deus abomina todo o pecado. Deus não ama o pecado, mas Deus ama a nós, pecadores que somos. Deus abomina o pecado, mas Deus ama a nós. Deus nos ama. Nós vamos ler no livro de Marcos, para encerrar, livro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz assim. Jesus nos diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Ou seja, a palavra aqui coloca divisões. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Antes do sexo, você tem que deixar a sua casa. Unir-se-á a sua mulher, ou seja, o casamento. Antes de fazer o sexo, tem que casar. E aí sim, juntando-se os dois, serão uma só carne, e não mais duas. Ou seja, aí sim vem o sexo. Após fazer o sexo, você se torna uma só carne. Por isso também o sexo fora do casamento e o